Bom, você poderia dizer, né, que parecido com a antiga Sportage, a nova tem só o nome, né? Negativo, nem o nome. Até isso está escrito de uma maneira diferente. Um carro que está maior em todas as suas dimensões, altura, largura, comprimento, espaço interno. Tem aqui aço de altíssima resistência que aumentou em 24% a sua capacidade torsional. Vamos entender um pouco mais do que é a nova Sportage? Bom, combinar, né, um formato robusto, mas usando linhas suaves, foi o grande desafio aqui do novo Sportage, ok? Uma informação importante, você tem na palheta 7 cores, 2 cores brancas, sólida e perolizada. Você tem o preto perolizado, você tem esse verde que eu achei incrível, tem um vermelho também que está muito próximo ali de um cereja que ficou incrível. E você tem a presença do cinza e do prata. Impressionante que esse tipo de movimento, né, que a carroceria proporciona, vamos combinar, fica bonito em qualquer cor, né? O que dizer dessa traseira, que dividida aqui em 3 elementos, passam essa sensação de robustez. Lanternas em LED, que ela faz aqui uma seta e se conecta, né, por um elemento em black piano. Chega aqui, ó, ela cria esse movimento para trazer o para-choque para você numa cor black piano e o prata naquilo que esconde o difusor e o para-choque do carro. Combinado com uma dianteira que tem muito movimento, partindo já aqui, ó, da assinatura em LED do carro. Uma grade bem extensa, mostrando tamanho, robustez, sem perder aquela cara de tigre tão presente, né, no design da Kia. Com a sua nova logotipia, os faróis de milhas também com um acabamento bem sofisticado aqui em prata, mas ó, conectados em black piano nesse spoiler dianteiro. O design do novo Sportage, na sua 5ª geração, quer conversar com o futuro, com o sofisticado, não só com o que tem aqui debaixo do capô, que é um motor híbrido, mas que essa evolução, que essa revolução da mobilidade estivesse expressa na carroceria. E isso eles conseguiram. Porque se teve uma coisa que tirou suspiro das pessoas no lançamento do novo Sportage, é exatamente o seu design. Fica olhando para ele. Bom, deixa eu explicar um diferencial importante da nova Sportage aqui. Ela é híbrida, mas existem 3 níveis de carros híbridos: o híbrido leve, o híbrido high e o híbrido plug-in. Na minha opinião, o melhor híbrido é o híbrido leve. Por quê? Você tem aqui um motor turbo GDI de 180 cavalos e acoplado ao motor a todo momento você tem o motor elétrico auxiliando. Quando você parte com o carro, para você ganhar ali em consumo de combustível, como você sabe, o motor elétrico ele já gera, né, muito torque logo de início, principalmente se você tiver no modo Sport, você ganha aí um booster, dando mais potência para o motor e ele respondendo de maneira mais rápida. Além disso, no câmbio de 7 velocidades que você tem aqui, você tem um modo velejar, aonde você desliga o motor e ele vai desligado numa descida, né, ganhando aí a autonomia de combustível. A outra vantagem está aqui atrás. A hora que você tira o tampão traseiro, tira esse compartimento aqui aonde você guarda algumas ferramentas e ajuda como isolação, você tem acesso às baterias, que na verdade é uma só de 48 volts. Qual é a vantagem nisso? A bateria sendo menor, você carrega menos peso, economia de combustível.
Sendo a bateria menor, a manutenção é muito mais fácil, porque o que tem de mais caro nos carros elétricos, nos híbridos high e também nos plug-in é exatamente a bateria. Então, para você que vai entrar nesse universo da eletrificação, comece com um híbrido leve. Agora, nós vamos andar no carro e você vai ver o quanto o carro ganhou em sofisticação, conectividade, itens de segurança ativo e passivo e muito desempenho. Vamos lá? Bom, é impressionante como ele realmente veio recheado de tecnologia, né? Entre elas, ó, quando eu aperto esse botão aqui, eu tenho uma câmera, ó, e que você consegue enxergar o que está acontecendo, por exemplo, lá na traseira do carro, alguém que está mais próximo de você. Legal aqui é que você tem o auxílio de câmeras, né? Ó, como a câmera 360, uma câmera que enxerga, né? Quando você quer estacionar um meio fio, por exemplo, ó, quão distante, ó, o meu pneu tá, por exemplo, dessa faixa amarela ou da guia. Olha que legal como você consegue auxiliar, ter, né, esses auxílios aí. Eu posso ver a dianteira e para onde os volantes, ó, para onde o volante está apontando, né? Ou então uma câmera só para ver o frontal mesmo. A hora que eu aciono a ré, eu ganho aqui, ó, o auxílio, ó, dessa faixa, né, que cria para mim aí o direcionamento de para onde a traseira de fato está e para onde eu estou apontando na medida em que eu viro o volante, ó. Os dois mostradores aqui, né, bem precisos, o de RPM e de velocidade, apesar de você ter também, né, a configuração com a velocidade digital no centro do painel. O volante multifuncional, onde você tem aqui mais as funções de condução do carro e piloto automático, e do lado esquerdo você tem toda a parte de entretenimento, som do carro, né, baixar volume, enfim. Um carro que você nota que na cidade não passa despercebido, né? Tá todo mundo aí olhando para o novo carro, é um carro que atrai realmente os olhares, né? Um teto solar aqui, onde você tem o vidro panorâmico, né? E o teto solar que abre, que às vezes você tem o teto panorâmico, mas você não consegue abrir o teto solar, né? Não é o caso aqui, ó. Você realmente consegue abrir o teto solar ou fechar aqui, ó. Bancos que inclusive, ó, se você observar, tem uma textura aqui que é de alcântara, né? O black piano presente. Isso aqui é muito interessante, ó, que você pode trocar toda a parte de frequências de rádio ou num simples toque você tem toda a parte de ar-condicionado, né, de climatização do carro. A presença de um grafismo aqui, né, entre prata e preto, quase que parecendo aí com fibra de carbono, um acabamento muito primoroso do carro, né? O que tem de couro tem costura, ou seja, é um carro realmente com um acabamento premium, né? No dirigir o carro, você tem aqui uma suspensão que foi toda recalibrada para um carro que está maior de altura, largura e comprimento. Você tem uma suspensão independente agora nas 4 rodas, né? O que gera para o carro aí muito mais estabilidade, muito mais conforto na hora que ele passa sobre qualquer tipo de terreno. E você tem uma resposta, ó, bem mais imediata aqui da direção do carro. Um câmbio de 7 velocidades, onde você tem aqui, ó, o pedal shift, você troca as marchas pelas borboletas que você tem aqui atrás do volante, são 7 velocidades. Um câmbio muito rápido, né? Que você nem percebe as trocas de marcha, eles fazem reduções e sobe marcha de maneira muito precisa, sem dizer que tem uma inovação nesse carro aqui, nesse motor de 180 cavalos, que é exatamente a abertura de válvulas, né? Você tem um sistema de válvulas, né, continuamente variável, né? Isso é algo que já é conhecido. Porém, quando você tem um motor elétrico auxiliando o motor a combustão, é importante que isso aconteça numa dinâmica onde ele leia a entrada do motor elétrico. Então, o comando de válvulas aqui, ele vai abrir, fechar, dosar essa abertura, né, das entradas aí de ar e combustível, enfim, em função de avaliar se o motor elétrico está ou não trabalhando junto com o motor.
Como agora há pouco eu parei, né, o carro desligou, porque ele tem aqui o stop and go, enfim, né, para desligar o motor. E dentro da cidade, que é esta situação aqui, é aonde faz mais diferença você ter o auxílio do motor elétrico, porque em todas as paradinhas você tem ele ajudando a você partir com o carro, deixando a partida do carro muito mais precisa, mais rápida. Logo, se eu acelero pouco para deslocar todo o peso do carro, isso se transforma em economia de combustível. Bom, conseguimos pegar um pouco mais de velocidade, e velocidade é algo que ele pega rápido, né? Falando de segurança, ó, aonde era o mostrador de velocidade, ele me mostra qual é a minha velocidade e abre uma câmera auxiliando o meu espelho retrovisor. Se eu dou seta para a direita, ele vai para a direita. Como a direita é do RPM, ele me mostra em quantos RPM o carro está de maneira digital, ou seja, eu não perdi essa função, mas ganhei também, né, uma câmera que está instalada no espelho retrovisor e que me ajuda a eliminar o ponto cego. Ó, você está em velocidade, né? Que nem agora eu tirei o pé do acelerador. Em algum momento, né, se ele perceber que em condição de temperatura e pressão é adequado, ele vai entrar para mim o modo velejar. Vamos ver se ele vai conseguir entrar com o modo velejar aqui. Ó, tá até escrito aqui, ó, coasting, que na verdade, né, é do carro deslizando, indo embora. Pode ver, ó, que o RPM está 0. O motor está desligado e eu estou aqui, ó, a 55, quase 60 km por hora. Esse modo velejar aqui tem por objetivo diminuir totalmente o consumo de combustível. O consumo agora é 0, o motor está desligado. Na verdade, ele está em stand-by. Se eu colocar o pé no acelerador agora, olha o que vai acontecer. Você nem sente e ele já começa a acelerar. Esse modo velejar vai entrar sempre quando você estiver no modo eco. E você tirar o pé do acelerador, olha lá, desligou. Assim como ele interpreta também que numa descida o que você precisa é do freio motor. Então, se ele entender que tem que entrar freio motor, o câmbio entra, o motor funciona. Se ele entender de que não, aqui dá para ir no modo velejar para o carro ir cada vez mais longe, sem nenhuma interferência mecânica, ele o faz. Vamos colocar o carro no Sport aqui, vamos lá. Ó, aí no Sport, ele quer acelerar. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou frear e vou mostrar uma coisa para vocês. Quando você vai entrar numa curva, você está andando meio rápido, você geralmente deve reduzir a marcha. Olha o que ele vai fazer para mim aqui, ó. Vou deixar no drive, vou acelerar mais forte. Ele está indo, ganhando aqui a subida e eu vou fazer aquela curva ali, ó. Vou frear, ó, e bum, bum, ele fez sozinho. Eu deixei no drive e ele fez o punta-taco eletrônico sozinho. Então é o câmbio reduzindo marcha e deixando você numa rotação boa para poder fazer aquela passagem, número 1. Número 2 é o motor elétrico fazendo um booster, ajudando na performance do motor a combustão. Quer ver que legal? Eu vou acelerar forte, ó. Olha o que vai acontecer com a RPM, ó. Freiei, ó. Ah, garoto! Não é todo carro que faz isso, não. Eu acho esse auxílio no modo de condução aqui muito legal. Eu não precisei mexer nas borboletas e reduzir marcha. Ele entendeu qual era o momento mais adequado de fazer isso. Ó. Esse, ó, um alerta de colisão e ele inicia a frenagem para você. Faz parte desse sistema, né, de ADAS, ó, de frenagem que o carro tem. Se eu fizer isso aqui, ó, ele também não quer ir. Esse é, né, o assistente que você tem de manter o carro na faixa. Então são todas essa riqueza de detalhes em itens de segurança que acabam promovendo para a gente aí um carro muito mais seguro, né, em todos os sentidos. O rodar do carro é macio, tudo isso
vem aí com a questão de você ter uma suspensão independente, o carro mais leve, porque ele leva menos baterias, né? Ele só precisa de uma bateria de 48 volts para poder alimentar o motor elétrico que auxilia o motor a combustão. Ó, olha a redução de marcha, rapaz, que beleza. Eu gosto muito, aprecio muito, né, as trocas de marchas aqui no volante, através do pedal shift aqui, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte, isso porque eu estou no modo econômico, né? Eu posso vir aqui para o modo normal, aí ele fica intermediário, né, entre o mais econômico e o esporte, e agora, ó, joguei para esporte, ó. Rapaz, é um barato como o auxílio do motor elétrico, né, deixa o motor a combustão muito mais vivo, né? Ele fica muito mais viril ali. Ó, que troca de marcha legal. Bom, e essa é a quinta geração, né, do Kia Sportage. É um produto, um carro muito importante para a marca, porque é um dos carros aonde a Kia mais vende mundialmente, e é por isso que ela fez um investimento importante, né, em repaginar o carro totalmente, deixando ele maior, deixando ele um SUV, né, do segmento premium, embarcando nele tudo que há de melhor quando se fala em tecnologias de segurança, conforto, e com um pezinho ali na eletrificação, como não poderia ser diferente, só que ainda, né, dando um papel de protagonismo para o motor a combustão. Lembrando que todo mundo, né, discute hoje, revê alguns conceitos que envolvem aí a eletrificação por conta do colapso que isso pode gerar. Então, é por isso que eu, particularmente, vejo com bons olhos a eletrificação leve, que é o que o Kia Sportage, né, 2023, nessa nova versão, que é a quinta geração deles, traz para vocês. E aí, né, conta pra gente aqui o que é que você achou do carro, o que você achou aí do vídeo, né? Dê aí o seu like. Se você ainda não segue a gente, vai lá, né, se inscreve e aperta o sininho para ser notificado. Valeu! Eu vou continuar passeando aqui com o Kia Sportage. Até mais! Kia, movement that inspires.